Olá, seja bem-vindo ao Política em Pauta, o podcast do jornal Estado de Minas que debate as principais notícias e os bastidores da política mineira e nacional. Eu sou a Silvia Pires, repórter do jornal Estado de Minas, e aqui comigo eu tenho a minha colega de editoria, Alessandra Mello. Seja bem-vinda, Alessandra. Obrigada, Silvia. Hoje aqui com a gente também o repórter de política, Andrei Megre. Seja bem-vindo, Andrei. Obrigado, Silvia. Oi, Ale. Olá. Bora. Então, hoje a gente começa o nosso primeiro bloco falando sobre a ameaça que o vice-governador Matheus Simões teria feito à deputada estadual Lude Falcão em um vídeo publicado por ela nesta quarta-feira, dia 21 de janeiro. Ela comenta sobre uma ligação que recebeu do vice-governador em que ele ameaça fazer uma retaliação por conta de um vídeo que o marido dela, o prefeito de Patos de Minas e presidente da AMM, a Associação Mineira dos Municípios, fez com críticas ao governo estadual. A gente vai passar um pouquinho sobre as repercussões dessa suposta ameaça e também vamos falar o que esse caso quer dizer em relação a como que as mulheres também são vistas na política. No segundo bloco, a gente volta para um assunto que é recorrente aqui nas nossas conversas do podcast, que é a definição do PT sobre quem vai ser o candidato ao governo de Minas Gerais. Vamos falar um pouco sobre o futuro do Pacheco, um nome novo que surgiu aí diante de uma apuração do Andrei, que ele vai contar um pouquinho mais pra gente. E no terceiro bloco a gente fala sobre a caminhada que o deputado federal Nicolas Ferreira vem fazendo de Minas Gerais até Brasília como uma forma de protesto pelos condenados pelo 8 de janeiro e também em prol ali da anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então fica por aí que a gente já volta com mais conversa. Prazer, eu sou Ludmila Fonseca Azevedo Falcão. Eu sou filha, eu sou mãe de 2 crianças. Eu sou esposa de Luiz Eduardo Falcão, que também é prefeito de uma importante cidade no interior de Minas Gerais chamada Patos de Minas. Falcão também representa os 853 municípios de Minas Gerais e eu sou deputada estadual, eleita com 59.381 votos. Não cheguei aqui porque eu tenho família na política, porque eu tenho uma família que tem dinheiro. Cheguei aqui porque foram votos de fé, de esperança e de construção de um futuro melhor. Se hoje, como eu estou fazendo aqui, estou em Belo Horizonte agora, eu deixo os meus filhos em casa e trabalho tanto e rodo tanto, é porque eu sei que eu preciso cuidar de mineiros e mineiras, porque eu coloco a botina no pé e rodo muito para entender os problemas e depois trazer soluções. O meu marido faz a mesma coisa. Ele representa muito bem a Associação Mineira dos Municípios, que, se você não sabe, os municípios sofrem muito, pagando a conta de serviços que é da obrigação do Estado. E apenas 10% de todo o imposto que você paga é que vem para os municípios. E mesmo assim, os municípios hoje têm que custear obrigações que são do Estado. Não contente com essa defesa, há um vídeo que o vice-governador Matheus Simões fez, debochando, criticando as prefeituras, o trabalho desempenhado pelos prefeitos. Ele me ligou, me ameaçando. Prazer, eu tenho muitos defeitos, mas o defeito de ser covarde, esse eu não carrego comigo. Vice-governador, depois de poucos minutos, o senhor me ligou, ameaçando que se o meu marido não te ligasse até meia-noite para pedir desculpas, o senhor não deixaria nenhum porteiro do estado de Minas Gerais atender os meus pedidos. Primeiro, eu não tenho nenhum pedido feito para minha pessoa ou para os meus familiares. Todos são para representar mineiros e mineiras que precisam do Estado. Faço meu trabalho muito suado,
com muita legitimidade. E o senhor não quer fechar as portas para mim. O senhor quer fechar as portas para tantas pessoas que precisam do governo do estado de Minas Gerais. Quem é o senhor para falar que vai fechar as portas, mandar uns porteiros para que eles não atendam uma deputada que tem legitimidade? Eu tive 59.381 mil votos de respeito, votos esses conquistados em favor da população. O senhor almeja tanto ser candidato ao governo do estado de Minas Gerais? O básico da política o senhor não faz, que é o primeiro, ter respeito. O segundo, saber ouvir críticas. E o terceiro, dialogar. Na política, nós construímos pontes, dialogamos para chegar no melhor resultado para o povo. O senhor quer agir de cima para baixo. E olha que por enquanto é só um vice-governador. Quando for governador, quem pensar contra o senhor vai agir de forma tirana. Isso me dói muito, porque além de tudo, mostrou ser um grande machista. O número do meu marido, o senhor tem. Faça o favor de ter coragem e ligar para ele. E não achar que eu sou frágil, que eu sou covarde, e de receber sua ligação para mandar um recado para ele. Eu não mando recado, eu executo. Você ouviu agora o relato da Lud Falcão, em que ela fala sobre a ameaça que ela recebeu do vice-governador Matheus Simões, depois de críticas que o marido dela, o Luiz Falcão, fez à gestão estadual. A Lud conta no vídeo, como você ouviu, que ela recebeu uma ligação já do vice-governador aos berros, ameaçando fazer uma retaliação caso o marido dela não pedisse desculpas pela publicação. Essa publicação que a gente está falando é um vídeo que o Luiz Falcão publicou nas redes sociais, em que ele começa com uma fala do Matheus Simões em um evento oficial e logo em seguida o Luiz Falcão ele começa a tecer suas críticas em relação a esse contato que o governo estadual tem com as prefeituras. A Lud Falcão, é importante lembrar que ela é uma deputada da base governista ali dentro da Assembleia Legislativa e ela é inclusive vice-líder de governo dentro da casa. E mesmo sendo ali uma aliada governista, ela recebeu essa ligação ali do vice-governador com algumas ameaças em relação a essa postura do marido dela. O Falcão já vem intensificando essas críticas que ele faz ao governo estadual desde o ano passado, em vias ali da discussão da privatização da Copasa. Ele chegou a dizer e recomendar aos prefeitos que eles não assinassem a renovação de contrato que estava sendo oferecida ali pelo governo do estado, inclusive para aumentar a rentabilidade que a Copasa teria na venda dela. Então, desde então, o Falcão vem crescendo aí o tom dessas críticas que ele faz ao governo estadual, e aí foi nisso que, em tese, teria vindo essa crítica e essa ameaça à deputada estadual. Essa é uma ameaça que reverberou ali dentro da Assembleia, porque, afinal de contas, a Lud é da base governista, e também tem uma reação em relação à bancada feminina, né, Alessandra? Na verdade, a bancada feminina classificou o episódio como uma violência política de gênero, né? As deputadas que soltaram uma nota em defesa e prestando solidariedade à deputada estadual Lud Falcão. E a própria deputada, em entrevista ao Estado de Minas, deu detalhes da ligação, disse que foi surpreendida pela ligação, que ela ocorreu logo após a postagem do vídeo. No vídeo, o marido dela critica o presidente da MM, critica uma fala do Simões a respeito dos serviços que as prefeituras assumem, que são de responsabilidade do Estado. O presidente da MM tem feito muito essa cobrança, que o Estado e a União assumam os serviços, a manutenção dos órgãos estaduais e federais dentro dos municípios, porque os municípios têm muitas demandas e pouco recurso. Então, ele vinha reclamando disso e o vice-governador, suspendeu o contrato que a polícia tinha com a prefeitura, mandou que os funcionários
da prefeitura que prestavam serviço para a Polícia Civil de Minas não trabalhassem mais, e fez um vídeo, sem citar o Falcão, o Luiz Eduardo Falcão, mas criticando, o prefeito reclamou comigo que ele banca, a polícia. Aí eu fui ver, ele banca com 2 estagiários. Aí o prefeito achou que isso não era uma coisa muito legal, disse que era uma afronta aos municípios, que todo mundo sabe o tanto de obrigações que ficam nas costas dos municípios e o pouco recurso que tem. Fez um vídeo desse sentido, postou nas redes sociais, colocou um trechinho da fala do vice-governador, rebateu na sequência, postou esse vídeo, e a deputada Lúcia Falcão contou para a gente, em entrevista ao Estado de Minas, que logo após a publicação, pouco tempo após a publicação, ela recebeu um vídeo, um telefonema do governador, do vice-governador, ficou muito surpresa, disse que não disse uma palavra, que ele só gritava, ameaçando que se o marido dela não se retratasse, ela não seria recebida nem pelos porteiros da cidade administrativa. Ela mesma também classificou como uma violência política de gênero, questionou o fato do vice-governador, segundo ela, não ser o dono do Estado, não ter esse poder, e que as demandas dela não são para elas, não são demandas pessoais, seriam demandas da cidade de Patos de Minas e da região onde ela é votada. Ela foi eleita com 60 mil votos. E aí criou-se todo esse murmurinho aí, foi o assunto do dia ontem na política mineira, com muita repercussão desse caso. Hoje o vice-governador respondeu, que tinha ficado em silêncio, respondeu sobre esse caso, e o grande questionamento que tem sido feito sobre isso por parte da deputada e por parte das outras parlamentares é o fato do vice-governador ter ligado para a deputada e não para o marido dela. Até porque o Falcão, ele foi filiado ao Novo também, o mesmo partido que até pouco tempo atrás o Simões era parte também. Ele se elegeu prefeito com apoio do governador Zema, ela se elegeu ali, né, com em torno desse mesmo grupo político. Então, o questionamento que ela fez e outras pessoas fizeram é: por que ligar para a mulher dele e não diretamente para ele? É difícil de entender mesmo, né? E pode ser que o Simões tenha pensado em fazer uma interlocução, até porque ela é uma governista, né? Faz parte da bancada do governo na Assembleia, mas teve esse tom agressivo mesmo, é realmente uma violência preocupante, assim. O cara de ligar para uma mulher dessa forma agressiva, tentando jogar uma responsabilidade para ela por um comentário do marido dela, realmente. Ela disse em entrevista para mim: eu não sou secretária do meu marido, eu tenho vida política própria, fui eleita por minha conta, então não faz sentido esse telefonema. Hoje o vice-governador, que ontem não quis comentar o assunto, foi procurado todas as vezes, deu muita repercussão, a cada repercussão a gente tentou uma posição dele, ele não quis falar, mas o assunto cresceu, reverberou nacionalmente, né? Saiu também, isso virou notícia em jornais de circulação nacional também. O primeiro reverberou muito em Minas Gerais e depois para fora do estado. E hoje ele soltou uma nota acusando a deputada de usar a pauta das mulheres para se vitimizar. Instrumentalizando a luta das mulheres. Que ela instrumentalizou a luta das mulheres para se vitimizar, que essa pauta das mulheres é uma pauta muito importante, que não pode ser usada dessa maneira. Então, mais um capítulo dessa disputa, e que tem também por trás, né, gente, uma questão eleitoral, né? Total. Né? O Simões está nessa busca por conseguir popularidade, né? Ele ainda é um nome desconhecido, apesar de ter toda a máquina agora à disposição, ele vai assumir o governo em breve, mas é difícil, né, ter esse começo de campanha, pré-campanha, ele ter esse embate tão público e tão com acusações tão sérias. E também tem outro fator, que é o presidente da AMM, o Luiz Eduardo Falcão. Ele é pré-candidato ao governo de Minas. Ele deixou o Novo, está sem partido, mas é um nome cotado e já foi, inclusive, cogitado pelo prefeito de Divinópolis, que é irmão do senador Cleitinho, para ser candidato a vice-governador na chapa do Cleitinho. Num evento no setembro do ano passado, o prefeito de Divinópolis,
Cleidson, que é irmão, eu confundo o nome deles, que é sempre parecido, que é irmão do senador Cleitinho, que é pré-candidato também ao governo de Minas, lidera as pesquisas todas que já saíram até agora, é o primeiro colocado em todas as pesquisas de opinião já publicadas até então, que lidera. O irmão dele sugeriu que o Falcão fosse o candidato a vice-governador na chapa do Cleitinho. O vice-governador Matheus Simões, que é candidato ao governo de Minas, tem interesse no apoio também dos republicanos, né? Trabalha aí para que Cleitinho não seja candidato e para que os republicanos o apoiem. Então tem também ainda esse fundo aí, né, que passa também por uma disputa eleitoral, além da pauta do federalismo, que é uma coisa que também está nesse debate, né, que essa questão realmente dos municípios assumirem de fato muitas obrigações e muitas vezes sustentarem financeiramente os órgãos estaduais ou federais que funcionam dentro das cidades. Nesse vídeo do Falcão respondendo aquele comentário do Simões, ele, no vídeo original, né, que gerou toda essa polêmica, ele falou que só 10% dos impostos pagos na cidade ficam com a prefeitura, o resto vai ou para a União ou para o governo do estado. E disse que gasta 7 milhões por ano só com despesas que deveriam ser do governo estadual. Então, enquanto o vice-governador fez uma ironia, assim, dizendo que as prefeituras ajudam com muito pouco, o Falcão diz exatamente o contrário, né, que precisa de mais apoio do governo estadual, que está cumprindo com pouco recurso, as prefeituras estão cumprindo o papel que não deveria ser delas. Eu conversei com o Falcão também ontem, e ele até falou para mim que, bom, que por um lado ele fica feliz, porque ele não vai precisar mais bancar 13 funcionários que a prefeitura disponibilizava para a delegacia da Polícia Civil em Patos de Minas, para manutenção, mas também manifestou uma preocupação, porque não pode ficar o serviço descoberto, a falta de 13 pessoas trabalhando dentro de uma delegacia, das delegacias que já funcionam, a maioria das vezes, de maneira precária, pode ser um impacto. Ele, inclusive, me disse que não defende que as prefeituras rompam os convênios com o Estado e com a União, que a União também deixa nas costas dos municípios muitas obrigações. Ele diz que defende, junto aos prefeitos que ele lidera e representa, que nenhum faça isso, que não rompam os contratos com o Estado, porque não tem como uma cidade funcionar sem polícia, sem Secretaria de Educação, principalmente no caso da segurança pública. Então ele diz que faz a defesa de que os municípios permaneçam apoiando, ainda que enfrentem enormes dificuldades financeiras, que eles permaneçam apoiando o Estado na manutenção desses serviços, até que eles busquem um caminho para o ressarcimento desse recurso. Ele, inclusive, nos contou que a AMM fez um pedido para o Tribunal de Contas e que vai ser colocado em prática, que é que o próprio tribunal questione aos municípios qual o valor que os municípios gastam para pagar despesas que não são obrigação dele, e que, a partir desse levantamento, quando ele for concluído, eles pretendem chamar uma mesa de negociação, uma discussão, para ver como que esse valor vai ser ressarcido pelo Estado para as prefeituras que assumem essas responsabilidades. É um assunto bem polêmico, né? E gerou todo esse desgaste aí, acabou que acho que gerou um enorme desgaste para o vice-governador, né, uma pessoa da base, que inclusive é bom destacar, votou a favor da privatização da Copasa, um presidente da AMM, marido da deputada Lúcia Falcão, articulou o segundo turno contra a aprovação da privatização da Copasa. A deputada votou a favor em todos os turnos da privatização da Copasa. Então, é uma aliada de primeira, sempre foi uma aliada nas pautas legislativas de primeira hora do governo Zema. Me diz também que sempre foi muito bem tratada pelo governador Zema, que o governador é fino trato. E hoje ainda teve também além da nota do governador, teve mais um desdobramento que a deputada disse que a superintendente de uma secretaria em Minas Gerais, lá em Patos de Minas, foi exonerada, trabalhava desde 2019, foi exonerada, foi comunicada ontem, durante as férias, que seria exonerada, e ela também classificou isso como uma retaliação a toda a polêmica envolvendo o marido dela e ela. O Simões, que vem falando em unificar o nome dele, né, em torno dessa candidatura da direita,
essa repercussão toda pode respingar mal para ele, porque ele acabou atacando uma aliada. E isso ganhou uma grande repercussão que pode, inclusive, até favorecer o Falcão, porque ele tem ali um momento de testar, inclusive, o lastro político que ele tem para conseguir fazer essa candidatura dele ao governo de Minas. O Falcão também, conversamos sobre a candidatura, ele disse que o nome dele tem sido ventilado por apoiadores, em função do trabalho dele na Associação Mineira dos Municípios, mas que, por enquanto, não é candidato. Ele, inclusive, não tem nem partido, está sem partido, não filiou ainda. Que o foco dele é garantir o dinheiro, o ressarcimento do dinheiro para as prefeituras. Ele diz que essa é a pauta, uma das pautas principais da MM, e independente de Simões, de quem quer que seja, gostar ou não gostar, ele diz que vai continuar tratando dessa pauta, porque a alegação dele é que a prefeitura sofre com muitas cobranças e assume e arca com muitas despesas que não são de sua responsabilidade. Mas ele nega, por enquanto, que seja candidato. O nome foi ventilado, não tem partido ainda, mas ele nega que esteja, como foi criticado por alguns aliados de Simões, que esteja usando todo esse episódio também para se cacifar politicamente, que é uma coisa que o vice-governador fala também na nota que ele soltou, isso, né? Dá a entender, uma instrumentalização política dessa pauta tem um pouco a ver com essa questão, tem tudo a ver essa fala do vice-governador com a questão eleitoral. Ele disse que a demora para se posicionar foi porque ele não queria dar visibilidade para um assunto que ele imaginava que seria eleitoreiro, uma polêmica vazia. Foi assim que ele justificou a demora. Vamos ver o resultado disso. A deputada disse que vai pedir um posicionamento da Assembleia Legislativa a respeito do tema, porque ela classifica isso como uma violência política de gênero. A Assembleia recentemente aprovou uma lei, né, que que estabelece algumas diretrizes, porque criminalizar só pode ser lei federal, estabelece algumas diretrizes no combate à questão da violência de gênero dentro do Estado. Isso foi motivado por aquelas ameaças que as parlamentares receberam de morte, de violência sexual. Foi uma lei que surgiu desse ambiente de agressão, de violência contra as parlamentares mineiras, muitas parlamentares vítimas de violência. Então, vamos ver aí os desdobramentos dessa crise meio que gratuita, né? Aberta aí pelo vice-governador. Vamos seguindo para o nosso segundo bloco, então. Daqui a pouquinho a gente volta. A gente falou sobre esses rumores de saída do Pacheco. Quem também vem aí sofrendo com esses rumores é o Alexandre Silveira. Aí eu queria te perguntar se existe espaço no PSD para o Pacheco, Simões e Silveira estarem ali em conjunto. Olha, em conjunto sim, porque são homens públicos que têm muita relevância e que têm um espírito público também de olhar para Minas Gerais e deixar diferenças de lado. Agora, se você me perguntar eleitoralmente, eu já tenho dúvidas. Já deixei claro aqui que não cabe, por exemplo, se o Rodrigo quiser ser candidato a governador, dentro do PSD vai ter um conflito muito grande com o Matheus, que já tem a palavra, já tem o entusiasmo do PSD em relação à sua candidatura a governador, a reeleição a governador, né? O Alexandre ainda não sabemos o que será o caminho, qual é a vontade, a decisão dele, mas sabemos que será ao lado do presidente Lula. Ele sempre deixou muito claro isso, né? Ele assimila a liderança do presidente Lula em relação ao seu futuro. Então, esse que você ouviu agora foi um trecho da entrevista exclusiva que o Estado de Minas conseguiu com o deputado estadual Cássio Soares, que é presidente do PSD em Minas Gerais. Na conversa ele falou um pouco sobre esse futuro do senador Rodrigo Pacheco, que vem sendo cotado como um possível candidato ali do palanque do PT para concorrer ao governo de Minas Gerais. E como o próprio Cássio indicou, para que isso seja possível, teria que se fazer uma mudança de partido ali, já que o vice-governador Matheus Simões se filiou ao PSD justamente para concorrer à reeleição e conseguir agora comandar o Palácio Tiradentes de forma interina, né, para substituir ali o governador Romeu Zema. Nessa cotação ali, o Cássio Soares ele não indica exatamente qual que vai ser o futuro, mas fala em relação a essa necessidade de troca de um partido se ele quiser concorrer.
E aí a Alessandra até tem algumas novidades sobre isso, que parece que o Pacheco já estava com algumas conversas em relação a isso. Tinha-se uma ideia de que ele ia desistir, aí depois alguns rumores, né? E depois agora ele voltou a falar sobre essas negociações. O Pacheco hoje, agora há pouco, a gente não descobriu detalhes ainda, logo menos vocês podem ler no portal do Estado de Minas e também no jornal, na edição impressa de amanhã, mas o Pacheco hoje estava almoçando com dirigentes nacionais e estaduais do União Brasil, né, na tentativa de conseguir uma legenda para disputar. A turma do PSD tem feito uma plantação aí dizendo que Pacheco não quer ser candidato, que Pacheco vai abandonar a vida pública. Não é o que a reportagem apurou. O Pacheco só não será candidato se não conseguir uma legenda que viabilize a sua candidatura. Para isso não pode ser uma legenda pequena, tem que ser uma legenda que tenha tempo na televisão, que tenha fundo partidário. Então ele está em busca dessa legenda. Hoje se reuniu, almoçou com integrantes do União Brasil, que é um partido que cobiça a ida do Pacheco para suas fileiras, até porque não é só a questão eleitoral que conta, né? Um senador a mais dentro de um partido, dentro do Senado, por exemplo, se o Pacheco deixa o PSD e vai para a União Brasil, dentro do Senado, muda um pouco a correlação de forças dentro do Senado e fortalece a legenda. Os cargos, as lideranças, essa toda divisão do Senado é feita a partir da quantidade de senadores que cada legenda tem. Então, se ele migra de uma legenda que não tem, por exemplo, que tem só 2 senadores e ele passa a ser o terceiro, essa legenda já já tem direitos que ela não teria com 2 só. Se ele sai de um partido e passa para uma legenda que não é a majoritária, mas com a ida dele passa a ser o maior partido dentro do Senado, isso também muda a correlação de distribuição lá dentro do Senado, de cargos, de comissões, de contratações, de funcionários. Então também tem esse fator também que pesa. Mas o fato é que o Alcolumbre trabalha sim para que Pacheco seja o candidato. Há alguns empecilhos, porque a União Brasil, aqui em Minas Gerais, tenta um pouco discute aí uma aliança que envolve outros partidos e que pode ser apoiadora do Simões, mas tem também um fator aqui que pode ajudar o Pacheco, que é o prefeito Álvaro Damião, que é do União Brasil, que é a maior liderança do partido hoje no Estado, que também é apoiador e também trabalha para que Pacheco se filie à União Brasil. Então, eu acho que até final de janeiro, início lá de fevereiro, né, tem março, tem a janela partidária. Os senadores não precisam seguir a janela partidária, porque eles não são eleitos por voto proporcional, são por votos majoritários, mas é esse período aí das janelas partidárias, que elas são obrigatórias, que elas são usadas pelos deputados que são eleitos por voto proporcional para mudar de legenda. Eu acredito que até esse prazo, que é março, isso deva estar mais claro. Enquanto isso, o PT segue sem rumo. Sem rumo, mas buscando opções, né? Se o Pacheco era o plano P, como a gente ouviu o Rogério Corrêa falando, agora surgiu o plano S, né? Da Sandra Goulart, que é a reitora da UFMG, e que abriu conversas com o Partido dos Trabalhadores. Eu conversei com a deputada estadual Leninha, que é a presidente do partido aqui em Minas, e falou que teve conversas positivas em relação à Sandra, e disse que está fazendo uma busca ativa, né? O partido, se o Pacheco, que o Lula já deixou claro várias vezes que é o nome preferido, não concorrer, se não mudar de partido, enfim, se essas conversas que a gente estava falando antes não avançarem, o PT ainda está buscando o seu rumo. Conversou com o Calil anteriormente, né? Como a gente disse, parece que as conversas não evoluíram como se esperava, e agora a Sandra Goulart aparece como esse outro nome. Ela comandou a FMG desde 2018, ela encerra agora o mandato dela, o segundo mandato, em março, e então estaria disponível até para fazer essa campanha. Mas ainda é uma conversa muito preliminar, né? Foram as primeiras conversas, e vamos ver se vai evoluir esse nome dentro do partido. Tudo vai depender da decisão do Pacheco, né? O PT já teve plano S, já teve plano K, já teve plano L, que é o plano T, Tadeu Martins Leite, presidente da Assembleia.
Então, assim, o partido está sem o nome, não tem uma liderança forte em Minas Gerais. A liderança mais forte do Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais hoje é a prefeita de Contagem, Marília Campos, que não vai concorrer ao governo de Minas, já disse claramente, inclusive em entrevista pra gente aqui, né, no estado de Minas, na TV Alterosa, que ela quer ser candidata ao Senado, quer ser candidata única do partido da coligação a esse cargo. Então, o partido está aí, né? Não construiu liderança, não trabalhou outros nomes anteriormente, esperando e aguardando um palanque para o Lula nas eleições desse ano, porque, além de tudo, da questão do Estado, tem a questão federal, né? O presidente Lula precisa de um palanque no segundo maior colégio eleitoral de Minas Gerais, né, Silvia? Minas Gerais é o segundo maior colégio do Brasil e ter essa representatividade aqui no estado é importante. Até porque Minas a gente fala isso diversas vezes, Minas é o espelho do Brasil, né? Então, quem ganha aqui costuma ganhar no país. E aí, por isso que é um estado estratégico para essas definições. Na verdade, desde a redemocratização, quem ganhou Minas, desde as eleições, quem ganhou em Minas Gerais virou presidente da República. Considerado Minas Gerais o estado pêndulo, né? Porque a gente está aqui assim num lugar que a gente faz fronteira com o Nordeste, com o Sudeste, Então, assim, tem uma síntese, seria tipo uma síntese do povo brasileiro, que é um povo diverso demais da conta, né? Claro que isso é reducionismo, mas um pouco é a visão. Que seria a síntese, assim, então por isso essa importância do palanque, além do número de votos, né, gente? É voto demais em Minas Gerais, Sim. Segundo o maior colégio eleitoral. Então o PT segue nessa indefinição, cada hora tirando a gente, além desses nomes que a gente já falou, da Sandra Goulart, Tadeu, o partido já também cogitou lançar a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, já cogitou o nome da ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, já ventilou o nome da deputada estadual Beatriz Cerqueira. Então, se o partido está em busca, caso Pacheco não seja candidato, está em busca de um nome para garantir esse palanque, garantir um palanque para o presidente Lula, e também, claro, que um candidato a governo sempre puxa voto para você formar uma bancada melhor na Assembleia e na Câmara dos Deputados. E são dois perfis muito diferentes, né? Se você para olhar o Pacheco e a Sandra, assim, a Sandra seria uma outsider, né? Seria a primeira eleição que ela disputaria se fosse para o governo de Minas. E o Pacheco, pelo contrário, é um político de carreira, assim, que já foi presidente do Senado, do Congresso Nacional. Então, mostra realmente que o PT ainda está meio perdido, não sabe exatamente qual que é o plano, além de não saber o nome, não sabe qual que é o perfil do candidato para construir esse palanque em Minas. E talvez, caso o Pacheco seja mesmo candidato e vingue a candidatura, não tenha nem o PT na chapa, né? Mas seria o candidato da centro-esquerda em Minas Gerais, como foi, por exemplo, o Fuad, já um pouco no primeiro turno, mesmo o PT tendo o candidato com uma debandada, e no segundo turno completamente apoiado pela centro-esquerda contra a extrema-direita, que pode ser que esse cenário se repita, né? A centro-esquerda contra a extrema-direita aqui em Minas Gerais, representada pelo vice-governador Matheus Simões, e se caso o Cleitinho for candidato a governador, também por ele, ou os dois, ou um ou outro. Acho que é isso. Vamos passar então para o nosso terceiro bloco. Daqui a pouquinho a gente volta. Pessoal, chegamos aqui nos quilômetros 100 quilômetros caminhados, desde Minas, já estamos aqui em Goiás. E eu quero nesse momento aqui relembrar o porquê nós estamos fazendo isso. Todos os escândalos de corrupção que está acontecendo, Banco Master, INSS. Nós temos o crime organizado dominando quase 60 milhões de pessoas. Nós temos um presidente com uma ficha corrida de lavagem, corrupção passiva. Nós temos uma saúde que muitas vezes mais mata do que salva. A gente tem uma educação que ocupa os piores índices internacionais. Nós temos 100 milhões de pessoas no Brasil que não tem saneamento básico, ou seja, água potável e local para poder fazer suas necessidades. Então, que país é esse? Que país é esse que vê isso tudo acontecendo e não acorda? Que país é esse que a gente já normalizou, a gente olhar e falar, não vai dar nada, não adianta. Entregar o país para esses caras é tudo o que eles querem. Então vamos fazer o que eles não querem, que é continuar. A gente não tem praticamente mais nenhum meio de ação,
as instituições corrompidas, e eu não tenho dúvidas que o que restou foi a nossa voz. Então, enquanto nós tivermos voz, eles vão ouvir. E já que eles não nos dão paz, a gente também não vai dar paz para eles. Estamos juntos e chegaremos no nosso destino, dia 25, porque Brasília, nós estamos chegando. Começamos com 1, mas agora nós somos, centenas de pessoas. Em Brasília serão milhares. Acorda, Brasil. Então, na segunda-feira, o deputado federal Nicolas Ferreira iniciou uma caminhada que ele chama de Caminhada pela Liberdade, de Minas Gerais até Brasília, para poder fazer um protesto contra o que ele e seus apoiadores classificam ali como prisões injustas, que são os condenados ali pelos atos golpistas de 8 de janeiro, e o ex-presidente Jair Bolsonaro também entra nesse pacote. Essa caminhada ele vem fazendo ali pela BR-040, que até então não tinha sido nem conversada com a PRF, a Polícia Rodoviária Federal. É um caminho que a polícia definiu como perigoso, inclusive para quem está fazendo esse trajeto. E ele vem aí nessa jornada quase messiânica para fazer esse protesto. Já recebeu ali diversos apoiadores, inclusive o Carlos Bolsonaro esteve lá para cumprimentá-lo, parabenizá-lo pela iniciativa, que é o filho 02 do Bolsonaro, né? E ele vem ali recebendo esses apoiadores e fazendo essa jornada até Brasília. A gente viu centenas de pessoas se juntando a ele, ainda meio incerto o número de gente, porque tem gente que vai um dia, não vai no outro, mas parece que está crescendo cada dia mais e está mobilizando para uma manifestação em Brasília, né, que vai acontecer nesse domingo, dia 25, que vai estar marcada para a Praça do Cruzeiro, que seria o ponto final da caminhada, né? É um local ali um pouco distante da Praça dos Três Poderes, que foi onde teve aqueles atos golpistas do 8 de janeiro. O Nicolas até alertou para os manifestantes não se aproximarem da praça para evitar qualquer tipo de alusão assim direta ao 8 de janeiro. Mas, por outro lado, o Nicolas faz muitas referências a esse protesto, né? Cobrando que as pessoas que foram presas por eles sejam soltas. Inclusive, ele está caminhando com uma camiseta escrito Acorda Brasil, que é o nome do movimento que a caminhada chama Caminhada pela Justiça e Liberdade, né? Mas o movimento, a manifestação chama Acorda Brasil, que vai acontecer no domingo. E ele escreveu em batom, lembrando a Débora do Batom, uma personagem que ficou martirizada por ter sido condenada a 14 anos de prisão por ter pichado uma estátua do STF com batom. Então, os apoiadores do Bolsonaro consideraram essa prisão injusta, uma pena muito longa para um crime considerado leve, e ela virou assim uma dessas personagens mártires assim desse protesto. Então, enquanto o Nicolas tenta evitar que se repita um 8 de janeiro, ele também faz evocações muito claras para essas pessoas. Na verdade, a Débora foi condenada não só pela pichação da estátua, né, pela pichação da estátua de batom, pela pichação da estátua, mas também por tentativa de golpe de Estado, sim, abolição violenta do Estado de Direito, né, somou-se ali, porque uma pichação numa estátua não daria, acho que 14 anos de prisão que ela pegou, sim, né? 14 ou 17, não daria essa pena foram elevada. os crimes coletivos, né? Nesse bojo aí dos crimes coletivos, né? Dessas penas do 8 de janeiro que, por uma ironia do destino, foram aprovadas com o apoio do PL, de toda a extrema-direita, quando o projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados das penas, que endureceram as penas que foram usadas para condenar as pessoas no 8 de janeiro. Esse projeto foi um projeto que teve o apoio do PL, não teve o apoio do PSOL, por exemplo, que foi contra ao projeto, alegando que ele poderia ser usado para cercear as pessoas e com penas muito elevadas, que é uma característica do Brasil, infelizmente, penas muito elevadas para todo tipo de crime. Agora, o Nicolas está fazendo essa caminhada, como a Silvia disse, messiânica, literalmente, né? Eu vi que ele recebeu uma criança doente para orar por ela. Né? O Nicolas é excelente em coisas midiáticas, né? Então, essa caminhada tem rendido para ele muita visibilidade, mais ainda do que ele já tem com seus milhões de seguidores em suas redes sociais. É uma coisa que ele maneja muito bem, é o político mais influente hoje no Brasil.
o que tem mais interações nas redes sociais. Disparado. Disparado é o Nicolas Ferreira, ele sabe, domina esse mecanismo, que é um mecanismo hoje importante no debate político, infelizmente, mas é. Então, vamos ver. Mas a gente sentiu também uma preocupação, né, Silvia, de que eles não fossem lá para a Praça dos Três Poderes, porque caminhada é sempre isso, a gente. A turba, uma hora você pode perder o controle dela. Então, eu acho que além do Nicolas ter essa máquina, esse poder midiático muito grande, agora ele está construindo um protagonismo também através dessa caminhada, né? Ele está se colocando... Antigamente ele era a pessoa que apoiava o Bolsonaro, o defensor, o midiático desse grupo político. Agora ele está começando a assumir uma frente nisso, né? Se colocando como a caminhada do Nicolas. Na verdade, todo mundo fala a caminhada do Nicolas. Exatamente. Então, né? Mostra que ele está construindo, chegando num patamar colocando político. Colocando a posição de líder. Exatamente. Ali, né? E a caminhada rende muitas notícias, rende muitos memes, né? De um lado e de outro, né? O Cleitinho se juntou... O senador Cleitinho se juntou à caminhada ontem, levou uma carteira de trabalho, uma resposta ao meme que rolou nas redes sociais, jogando a carteira de trabalho para os integrantes da caminhada do Nicolas, e ele saindo correndo. O Cleitinho com certeza não gostou desse meme que viralizou nas redes sociais. Inteligência artificial, né? Feito por inteligência artificial, e levou a carteira de trabalho, mostrou a carteira de trabalho e levou... para a caminhada. Teve também esse episódio hoje, né, que também rendeu muita notícia, que é do trompetista com um berrante tocando uma música, insinuando, né, que as pessoas que estão na caminhada são gado, né, uma expressão pejorativa usada pela esquerda para se referir aos apoiadores do Bolsonaro. O trompetista Fabiano Leitão. Então tem rendido notícias, tem rendido memes, e agora finaliza no domingo e a gente vai ver o que vai acontecer, né? Agora a Alessandra comentou sobre o uso de IA nesses memes. Quem também acabou usando IA nessa caminhada foi o próprio Nicolas, a própria comunicação do Nicolas. Tem uma matéria que foi feita pelo Platô, que é o nosso parceiro aqui do jornal, que ele fez a publicação de uma imagem que é ali à frente dos apoiadores e uma grande dimensão de pessoas seguindo ele ali. E a apuração do Platô foi de que essa imagem foi construída por inteligência artificial. A média que se tem ali de pessoas que acompanham a caminhada gira em torno de 100, mas essa imagem aparecia de quase milhares. Milhares de pessoas, né? No vídeo também do trompetista a gente vê, né, que o trompetista foi para a beirada da 040, o trompetista Fabiano Leitão, conhecido, né, por tocar marcha fúnebre, provocar os bolsonaristas e a extrema-direita usando o seu trompete. Mostra também que não é essa multidão de pessoas, né? A gente viu diversos políticos bolsonaristas aparecendo assim ao lado do Nicolas, né? A gente viu aqui de Belo Horizonte o Pablo, o vereador Pablo Almeida, o vereador o Vili também, o Cleitinho que chegou, o Bruno Engler, a Chiara Biondini. Tem uma matéria no Estado de Minas na edição de hoje que detalha quem são os mineiros que estão acompanhando o deputado federal nessa caminhada. E políticos do país inteiro, né? O Magno Malta apareceu até de cadeira de rodas depois de fazer uma cirurgia no joelho, tá lá acompanhando de cadeira de rodas essa caminhada. O governador Zema disse que disse hoje que apoia a caminhada, não foi porque tinha compromissos e não podia participar, mas que apoia a caminhada e que gostaria também de estar lá. E essa questão gerou até uma certa discussão ali na caminhada, porque o Nicolas ficou um pouco bravo com algumas pessoas que estavam querendo se promover, aproveitar esse momento para engajar politicamente, até porque é um ano eleitoral, e pediu para as pessoas não pedirem para ele mandar abraço para alguém que vai se candidatar, fazer esse tipo de vídeo eleitoral. Então, a gente também teve esse lado meio, essa confusão gerada por esses apoios políticos, lógico, querendo também um pouco dessa atenção que a caminhada tem gerado. O ponto que é para ser de atenção é o fim da caminhada no domingo agora, que vai ser nessa Praça Cruzeiro, que não, né? Uma praça mais distante das Três Poderes, onde houve aquela quebradeira, destruíram a sede dos poderes, no 8 de janeiro quebraram muitas coisas lá, tentaram invadir tudo, nessa expectativa, que eu acho que é geral de todo mundo, que não aconteça, que isso não se repita, né? Que é direito, a caminhada é direito, é um protesto político, mas que ela termine lá
não novamente em quebradeira e muito menos em tentativa de golpe. Certamente haverá um policiamento também adequado, né? A gente viu no 8 de janeiro, teve essa discussão que o governador Ibanez Rocha teria sido conivente com os protestos e por isso não fez o policiamento adequado do local, mas certamente dessa vez, para evitar que se repita alguma coisa parecida, vai ter um policiamento mais adequado, né? Dia 5 teremos mais notícias sobre o fim da caminhada. Como chama mesmo, Silvia? Pela liberdade. Pela liberdade e justiça. Hoje, inclusive, é dia da liberdade, né? Então é isso, a gente fica por aqui. Se você quiser acompanhar as matérias que a gente citou aqui ao longo da nossa conversa, é só acessar o nosso portal, em.com.br. Eu agradeço aqui a presença da Alessandra. Nada, pelo convite. Andrei também, muito obrigada pela participação. Obrigado. A gente fica por aqui, até a próxima. Até mais. Até mais, em terra.